eu aqui de novo, pessoal. Acharam que eu ia deixar vocês em paz, né? Se enganaram. Vamos conversar agora sobre processo de convergência. Vamos conversar rapidinho, é mais algumas pinceladas gerais, uma versão mais compactada do que nós conversamos durante a manhã da aula, que nós falamos sobre processo de convergência. Então, por que convergir? Qual é essa necessidade? Por que mudar no setor público? Bem, as respostas são inúmeras. Nós vamos dar apenas algumas reflexões para que vocês possam formar o próprio pensamento crítico de vocês e acrescentar novas informações a respeito do que eu fizer vocês pensarem agora. Então, olha, é interessante para que se possa realmente dialogar com outros países, seja porque nós queremos bancadas, cadeiras em órgãos internacionais. Professora, então eu tenho uma ótima contabilidade, eu vou ter passagem VIP garantida. Eu não falei isso. Eu falei que para que nós possamos realmente pleitear algumas vagas e possamos ostentar uma imagem que realmente gere confiança, inclusive em investidores, nós precisamos ter diversos aspectos que nós precisamos cumprir. Nós precisamos ter alguns pilares que nos sustentem. E um desses pilares é a contabilidade, a sua fidedignidade, transparência e confiança que nós temos nela. É óbvio que tem outras variáveis envolvidas nesse processo. Eu já conversei diversas vezes com vocês que nós somos avaliados contínua e constantemente pelo mundo afora, entre os nossos próprios estados, municípios. É inevitável haver certas parametrizações, comparações. Então, nós queremos passar a ser comparados e parametrizados com nações evoluídas, que estejam num patamar realmente superior. Para isso, nós precisamos ter uma boa governança, e uma boa governança envolve também o aspecto de uma contabilidade que seja confiável, de uma contabilidade transparente, de uma contabilidade que siga padrões e normas pactuados, aceitos, trabalhados internacionalmente. Então, esses são algumas dos exemplos que a gente pode dar em relação a por que convergir ou não. São por necessidades internas, necessidades externas, certo? Entre outras cositas mais. E o outro exemplo seria para que a gente possa, com isso, ter uma maior transparência e aí, consequentemente, nós podemos instrumentalizar com mais e melhores ferramentas o próprio controle social das contas públicas, o cidadão ativo e agindo por conta própria, acompanhando os atos dos gestores que ele elegeu para lhes representar. Mas vamos adiante. Aí, pessoal, a gente tem uma evolução da contabilidade pública e da gestão fiscal. Depois de 2014, é óbvio que não parou esse processo de evolução, nós estamos ainda em constante evolução, nós não paramos no tempo. Mas, por exemplo, em 64, o marco seria a Lei 4320, ela é uma lei que trouxe normatizações para os orçamentos e balanços da União, estados e municípios. Embora ela prescinda urgentemente de alterações ou mesmo até da sua revogação, dadas as novas normas dos novos tempos, ainda assim, enquanto não fizerem ou essa revogação ou essa atualização, ela ainda está valendo em alguns aspectos, principalmente em aspectos voltados para o aspecto orçamentário, que é o foco maior dela, entre outras coisas que ela traz, até em relação a aspectos contábeis, mas ela mais em relação a balanços e orçamentos da União, estados e municípios. Em 86, nós tivemos a criação da nossa queridíssima Secretaria do Tesouro Nacional. Ela é muito importante, inclusive nesse processo de harmonização, ela também está aí firme e forte, juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade nesse processo. Em 87, nós tivemos
a criação do CIAF, que era importante para todo esse registro dos aspectos financeiros da contabilidade federal, certo? Tivemos o plano de contas único federal, aí óbvio que bem rudimentar, nós tivemos evoluções ao longo dos anos e continuamos tendo essas evoluções. A última evolução que nós tivemos em relação a isso começou a vigiar agora em 2018, no tocante ao plano de contas. Em 97, nós tivemos a criação das primeiras IPSAs voltadas às normas internacionais voltadas para a contabilidade pública. Lembrando que o IPSASB é um braço da IFAC, certo? Em 2000, nós tivemos a idealização da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000, que veio para ver se domava um pouco o apetite dos gestores e fazia com que eles tivessem mais freio em relação aos gastos públicos, evitando assim o processo de endividamento da máquina pública com melhores direcionamentos em relação à gestão fiscal. Já em 2008, nós tivemos a nossa queridíssima portaria número 184, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional, pontapé inicial, para que nós passássemos a encarar de frente com seriedade o processo de convergência dos padrões de contabilidade público ao formato internacional. Em 2009, nós tivemos a edição da Lei 131/2009, que regulamentou artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à divulgação em tempo real das informações contábeis, financeiras, econômicas, tudo direitinho, para que se pudesse instrumentalizar da melhor maneira o controle social das contas públicas. Em 2012, nós passamos a traduzir as IPSAs. As IPSAs foram traduzidas. Em 2014, passou a ser obrigatório o novo PCASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. E em 2015, a ideia era que se trabalhasse o novo padrão contábil das contas públicas. É óbvio que depois disso tivemos e continuaremos tendo outras evoluções. Eu estou mostrando uma parte dessa linha evolutiva. Afinal, nós temos uma história antes de 64 e outra certamente depois de 2015. Mas aí são alguns marcos, alguns pontos principais para que vocês possam refletir e entender. Aqui tem também algumas informações. Por exemplo, nós temos como fontes normativas as IPSAs, temos como embasamento legal para todo esse processo de normalização, na verdade de convergência, perdão. Nós temos a própria lei de responsabilidade fiscal, que diz em seu artigo 51 que a União vai promover a consolidação dessas contas e também o decreto número 6.976, que fala sobre o sistema de contabilidade federal, que tem como objetivo padronizar e buscar convergência aos padrões. É mais, na verdade, para explicar de onde vem esse embasamento para que nós pudéssemos pensar nesse processo de convergência às normas internacionais. Nós tivemos o ato, que é como, imagina só que eles estão inaugurando, assim, cortando a fita de inauguração. Foi isso que aconteceu com a portaria número 184 de 2008 da Secretaria do Tesouro Nacional, que determinou o desenvolvimento de ações para promover a convergência às IPSAs e às NBC-TSPs. As regras de implantação se encontram no MCASP e a aplicação no PCASP e nas DECASP. Ok, pessoal? Aqui é mostrando mais ou menos o caminho que é feito em relação às principais entidades normativas do setor público e privado. Vamos focar aqui no público. No público nós temos a IFAC, que edita as IPSAs por meio do IPSASB, Conselho Federal de Contabilidade, que edita as nossas normas, e a Secretaria do Tesouro Nacional, que pega tudo isso, edita o MCASP, que serve de parametrização para a parte prática por meio da União, Estados e municípios. Aqui é o caminho do mapa do processo de convergência
a tradução, que é feita pelo STN, revisada pela Fundação Getúlio Vargas, que reenvia para o STN, que depois o Conselho Federal de Contabilidade valida. Aí nós temos ele fazendo o processo de aprovação, formatação e publicação, e aí sim divulga a norma que foi traduzida. Aí, posteriormente, nós temos a convergência propriamente dita, temos estudos, comparações, análises e discussões. Aí, finalmente, temos a nossa queridíssima norma convergida. Esse é o caminho, viu, pessoal? Legal, né? Também gosto dessa parte. Aí é só para a gente montar as estratégias na nossa cabeça do processo de convergência. Nós temos as IPSAS, que são fontes normativas internacionais, as NBC-TSPs, que são a convergência e adaptação à realidade brasileira por meio do CFC, e o MCASP, que é da alçada da STN. Aqui, gente, nós estamos na 8ª edição do nosso MCASP, certo? Ela passou a vigorar desde o exercício de 2019. Aqui algumas informações sobre prazos de implantação dos procedimentos contábeis. Eles chamam só pelas letras iniciais, que é PIPC, certo? Quando vocês virem ou o nome completo, ou então essas terminologias, você já sabe a que diz respeito, que dizendo quando foi para cada parte dos manuais que começaram a ser implementados e exigidos de fato. Aqui nós temos os prazos definidos de acordo com a STN, certos prazos para os procedimentos contábeis patrimoniais, mas para eles se organizarem entre si e dar uma seriedade ao processo, para que eles possam dizer, olha, até tal data você, esfera da União, esfera do Estado ou município, precisam estar com isso aqui ok. E também para a gente mostrar para os órgãos internacionais, especialmente a IFAC, que nós estamos levando a sério esse processo e que é um processo que está sendo feito com seriedade, inclusive com prazos de implantação. E os benefícios do processo de convergência, olha, são muitos, como eu já falei para vocês, por isso etc. aí ao final. Ele me possibilita, uma vez que eu estou seguindo padrões que são os mais avançados nessa área e largamente utilizados pelas nações por aí afora, nos permite ter uma informação realmente útil para que ajude na tomada de decisão. Afinal de contas, a contabilidade é para isso. Nós precisamos transformar aqueles dados em informação útil para que possa ajudar o gestor a tomar as melhores decisões possíveis. Comparabilidade, registro e acompanhamento tempestivo do patrimônio, porque eu tenho que acompanhar gradativamente, uma informação tem que ser vista na hora e tem que ser utilizada quentinha também. Melhoria no processo de prestação de contas. Olha, se eu tenho maior comparabilidade, se essas minhas informações estão sendo geradas tempestivamente, consequentemente vão me ajudar na prestação de contas enquanto Tribunal de Contas, ok? Vai ajudar no processo de gestão dos custos, de consolidação e de racionalização dos recursos públicos e, obviamente, vai, consequentemente, já que eu sou uma contabilidade confiável, sigo padrões internacionais, consequentemente, eu tenho maior possibilidade de captar recursos e maior apoio de investidores local, nacional e internacionalmente. Aqui, gente, é só para mostrar para vocês como é a estrutura de uma contabilidade que seja de alto nível. Primeiro, tem que ter regime de competência para receita e despesa. Depois, a contabilidade orçamentária e a patrimonial tem que ser desvinculada uma da outra. Elas não podem se misturar no sentido de que eu acabo priorizando uma em detrimento da outra. Tem que tomar cuidado. Outra coisa são informações, a apresentação de informações não financeiras às demonstrações. Ou seja, para isso nós tínhamos as notas explicativas, para detalhar alguns quesitos. Nós não tínhamos antes as notas explicativas, por exemplo, antes dos novos padrões. O Brasil não trabalhava com isso, não na área pública, pelo menos. Possui forte influência dos órgãos profissionais contábeis, ou seja, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade influencia bastante a contabilidade? Sim. Apresenta informação que suporta o levantamento, eficiência, efetividade e economicidade dos serviços e desenvolve sistemas contábeis para melhorar o gerenciamento da administração pública.
E aí, meus queridos, o Brasil, como está o nosso querido Brasil? O Brasil está muito bem na fita, ele está caminhando para uma contabilidade completamente de alto nível, certo? Aqui, gente, são algumas normas que nós já tivemos, as iniciais, né, que hoje em dia já estão todas revogadas. Iniciou-se o processo de revogação com a própria estrutura conceitual, editada em 2016, e continuou com as outras normatizações que foram sendo criadas ao longo dos anos que foram vindo. Certo? Aqui foi como estava até 2016. Em 2018 nós tivemos também outras normas que foram editadas e que passaram a viger em 2019, por exemplo. Nós temos agora no total 26 NBC-TSPs alinhadas com as IPSAs e logo mais teremos outras também. Então, pessoal, o recado era esse, era para falar em linhas gerais sobre o processo de convergência, o suporte que você tem no material de apoio que eu vou disponibilizar. E na aula que nós já tivemos presencial, que é a versão completona a respeito de tudo isso, aqui é uma versão resumida, mas pontual e objetiva para uma revisão básica de vocês. É isso. Até a próxima. Até o próximo vídeo, na verdade. Até o próximo assunto, até o próximo encontro. Um abração. Tchau, tchau.